Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Combata o empresariado. Trabalhadores, ocupem as empresas. Para se aproximar da classe operária, declarou, durante o evento de instauração do primeiro Congresso de Trabalhadores Socialistas, que os trabalhadores deviam tomar, com aspas, a lei nas mãos, as empresas cujos proprietários fizessem aquilo que ele considerava, aspas, abandono. Isso não foi uma aproximação apenas, mas uma convocação à guerra. O argumento era de que devia tomar as empresas que o regime considerava como responsáveis pela situação de desabastecimento no país, as quais culpava como responsáveis pela crise econômica e pela inflação. Da perspectiva governamental, os empresários realizam uma, aspas, guerra econômica contra o executivo, retirando produtos das prateleiras, não realizando investimentos adequados e cobrando preços abusivos, que o governo assim considera por sua conta própria, tanto que os chama de usura, e diz que a inflação resulta disso. Afirmava que tal ação dos empresariados era feita voluntariamente para desestabilizar o governo, razão pela qual se justificava a tomada das companhias pelos seus funcionários, trabalhadores, indo ao encontro do desejo de acelerar a implantação do socialismo, com a estatização das empresas privadas pelos métodos que fossem possíveis. Um deles seria encampando-as e desapropriando-as, de acordo com a intenção conjuntural e interpretação pessoal do governo. É importante ressaltar que a expressão, aspas, com a lei na mão, deixou claro que tudo estava articulado previamente e seriam usados 3 procedimentos para essa atuação. Primeiro, o primeiro dizia respeito à identificação das empresas a serem enquadradas como realizadoras da guerra econômica, sobre as quais se aplicariam as legislações disponíveis, além de serem criadas outras para a desapropriação. Segundo, o segundo passo era que essas empresas seriam ocupadas pelos trabalhadores, impedindo que fosse encerrada a produção nelas, e eles deveriam se reunir e definir o processo de administração, começando a organizar o procedimento a partir daquele momento em que fizesse a ocupação. Terceiro, que o governo faria os investimentos necessários nessas empresas para dar suporte aos trabalhadores que as tomassem. Ao que tudo indica, essa estratégia já tinha sido trabalhada. Ela não surgiu inesperadamente, tanto que o presidente afirmou claramente que o governo faria os investimentos necessários quando elas fossem encampadas, insuflando os trabalhadores das empresas para que se apropriassem violentamente delas. Enquanto ele fazia tais declarações, uma investigação realizada pelo deputado opositor Carlos Berris Betia denunciou, perante a opinião pública venezuelana, os gastos realizados pelo governo de Nicolás Maduro, com benefícios próprios e para as filhas do ex-presidente Hugo Chávez. De acordo com os dados disponibilizados, o presidente tinha aumentado em 40% o orçamento para seu despacho pessoal e chegou-se a acusar que as despesas de Maduro e das 2 filhas de Chávez, Rosa Virgínia e Maria Gabriela, chegaram a 3,8 milhões de dólares por dia. Além disso, segundo disse, ambas usavam da infraestrutura disponível, incluindo a casa e o avião presidencial. As provas desses usos foram obtidas, dentre outros meios, por fotos disponibilizados por elas próprias no Instagram. Conforme destacou, o valor apresentado pelo Ministério do Poder Popular sobre o despacho da presidência foi de 934 milhões de dólares, sendo o total do gasto da residência presidencial, onde também estavam as filhas de Chávez, o montante de 356 milhões de dólares com dispêndios de telefonia, segurança, passagens aéreas, além do comprovado uso do avião presidencial. A esses gastos se somava a quantia de 1,880 milhão para despesas de relações sociais, ou seja, aquelas extras com convidados esporádicos. A conta apresentada pelo deputado foi rapidamente disseminada nas redes sociais e saiu em jornais, somando-se a ela outra conta disponibilizada por entidade social venezuelana que acompanha os gastos do governo.
A ONG, Monitor Cidadão, usando a ferramenta denominada cadenômetro, que em português seria algo próximo a cadeiômetro, referindo-se ao uso de cadeias de rádio e TV, informou que o governo gastou algo em torno de 240 milhões de dólares com o uso de rádio e TV para entrar em cadeia nacional, interrompendo as transmissões da programação geral e fazendo propagandas ou apresentando discursos do presidente. A entidade questionava a necessidade desse uso midiático e fez a comparação do que poderia ser realizado com tais recursos. Afirmou que, por exemplo, seria possível pagar salário mínimo de 4.251 bolivares, aproximadamente $675 na cotação da época, a 422,111 pessoas, ou distribuir 453,912 cestas de alimentos ao custo básico de 4.000 bolivares, de acordo com os dados sobre a cesta básica no país apresentados por Elias Eujuri, presidente do Instituto Nacional de Estatística, INE. Diante das informações disponibilizadas, claro que as críticas se intensificaram. Da parte do presidente, este ignorou e manteve suas atenções no combate às empresas privadas acusadas de forjarem a, guerra econômica, pois assim tinha a quem responsabilizar pelo desabastecimento no país, bem como pela inflação, que já havia chegado a 61%, e pela crise econômica. E não podemos esquecer que as missões perante as camadas pobres da população tiveram de ser mantidas, pois eram, tais quais se mantiveram, uma das poucas formas de preservar o apoio de algum segmento da população para si. Para se esquivar dessas denúncias dos gastos governamentais, ele anunciou que adotaria medida de combate à corrupção no país, enfrentando principalmente a burocracia da máquina administrativa. Disse que faria uma revisão dos mecanismos de gestão de todos os ministérios e órgãos do Estado, com medidas para identificar desvios de verbas públicas que estivessem ocorrendo dentro do governo. Além disso, adotaria outras medidas de consultas públicas sobre as decisões governamentais. Tais anúncios também vieram a reboque das declarações de que, diante da necessidade de reajustar os preços dos combustíveis, isso seria feito por meio de consulta à sociedade, a qual deveria definir o que precisava ser reajustado e como seria processado o reajuste, declarou, aqui quem vai estabelecer o novo sistema de preços, a partir de agora e no futuro, de todo o sistema de comercialização de combustíveis internos é o povo da Venezuela, suas organizações, a classe trabalhadora, as comunas, os jovens, as mulheres, os intelectuais, os universitários, fecha aspas. Apesar de as ações políticas para responder às denúncias e tentar colocar a imagem de que governava democraticamente com a participação popular, as críticas continuaram constantes por parte de especialistas e opositores. Estes apresentavam argumentos comprobatórios de que o único responsável pela crise econômica era o governo, especialmente graças à preservação do modelo econômico adotado, em que as empresas estatais se sobrepunham ao empreendedorismo privado, bem como a quaisquer ações da sociedade em geral, e adotavam um modelo administrativo que não permite gerenciamento adequado. Justamente esse padrão administrativo é que impedia e impede as estatais de conseguir garantir a produtividade, fazer investimentos corretos e atrair recursos. Além do mais, elas eram e são usadas para fins políticos e ideológicos, em especial a BDVSA, que é a empresa líder da Venezuela e é responsável pela organização econômica do país. Deve-se acrescentar também o inchaço da máquina pública, com excessos de ministérios e burocracia gigantesca. Complementarmente a essas informações, também foi divulgado que as reservas de ouro do país tiveram perda de 25% de valor, devido à flutuação de preços no mercado internacional. A situação se mostrava problemática pelo fato de as reservas internacionais do país terem 71% do seu total em ouro, ou seja, graças a tal proporção, a Venezuela apresentava-se extremamente vulnerável às flutuações do valor do metal.
Para efeito de comparação, naquele momento no Brasil, o ouro correspondia a 0,8% de suas reservas, na Colômbia a 1%, no Peru a 2,3% e no México a 2,7%. Nos países da região citados no jornal que deu a informação, os quais são os mais próximos ou os mais ligados ao modelo venezuelano, os valores dão um salto em relação a esses 4 citados, mas, mesmo assim, nem eles chegavam à proporção tão perigosa como a da Venezuela. O Equador apresentava 8,8% e a Argentina 8,9%. Tal situação, conforme foi divulgado, decorreu de uma decisão pessoal do ex-presidente Hugo Chávez, que optou por estatizar o setor no momento favorável a ele. Como apontam, o presidente declarou na época, abre aspas, em breve vou propor uma lei habilitante para começar a tomar a zona do ouro e lá eu conto com vocês, porque essa área é anarquizada. Há máfias, contrabando. Isso é uma grande riqueza, uma das maiores do mundo. Ouro, pedras preciosas, diamantes, bauxita, ferro no arco de mineração de Guaiana. Aqui eu já tenho as leis que reservam ao Estado as atividades de exploração de ouro e todas as atividades relacionadas, ou seja, vamos nacionalizar o ouro e vamos convertê-lo em reserva internacional, pois seu valor continua a aumentar. Fecha aspas. Por opção pessoal, Chávez implantou uma política por meio de lei habilitante, que colocou todo o país à mercê da flutuação do ouro. Isso mesmo. Usou daquela lei que lhe dá poder em período específico para fazer o que achava necessário, sem precisar consultar o legislativo. Eis uma demonstração clara do risco desse tipo de instituição. Não se pode conferir a alguém a capacidade de decidir unilateralmente por toda a sociedade sem que tenha algum contrapeso para as suas decisões, pois elas podem ser uma grande bobagem. Cada um avalie por si só se é sensata a decisão de deixar 71% das reservas do país vinculadas a um produto cuja flutuação depende de decisões no cenário internacional. Mas ele era o salvador. Porém, isso era apenas uma das consequências da forma como se tomavam e ainda tomam as decisões na Venezuela, bem como uma das consequências do modelo econômico adotado, o estatal. Diante da situação e das denúncias que lhe foram feitas, Maduro recebeu mais críticas dentro do seu próprio partido. Em outra pesquisa realizada pela empresa Delfos, com 1.300 entrevistados das classes C, D e E, no período que se estende dos dias 20 de junho a 17 de julho, a conclusão foi de que tais segmentos da sociedade também culpavam o governo pela crise venezuelana, ressaltando-se que foi nesses setores que o bolivarianismo chavista construiu sua base. De acordo com os resultados apresentados, 85% responsabilizavam o presidente da República pela situação, 69,9% atribuíam a culpa ao governador, 62% ao alcaide, correspondente aos prefeitos no Brasil, e 63% responsabilizavam os deputados da Assembleia Nacional. Foi essa perda da credibilidade diante da parte da sociedade que mais apoia o regime que levou Maduro a concentrar discursos no combate à corrupção, a qual, por sua vez, na sua interpretação, vinha sendo facilitada pela burocracia reinante na máquina administrativa. Ou seja, os culpados agora não eram mais apenas os membros da elite burguesa. Depois dessa elite somada aos imperialistas, depois desses dois com os opositores, depois todos os anteriores com os dissidentes internos. Agora, a todo esse universo de culpados deveria ser acrescentada a burocracia reinante na máquina administrativa, que levava à corrupção. Afinal, a culpa é sempre do outro, nunca do modelo econômico, do regime político e do governo.
Daí a necessidade de reforma administrativa, pois uma iluminação o fez perceber que problemas de corrupção se deviam principalmente à hipertrofia da máquina pública, que passou a gerar desperdícios graças à complexibilidade das tomadas de decisão. Em função dessa demanda, os membros do governo, em apoio a tal estratégia, anunciaram que entregariam seus cargos conjuntamente para que o presidente tivesse liberdade de reorganizar o aparelho administrativo, sem ter amarras políticas, podendo dessa forma extinguir ministérios e cargos e reorganizar o gabinete. Acreditavam que isso representaria um salto do regime bolivariano diante da sociedade, especialmente diante desses segmentos populares mais desfavorecidos que recebiam ações de assistência por parte do governo e constituem o seu apoio popular. A medida, no entanto, não tinha como gerar resultados, uma vez que o governante não podia se desfazer apenas dos cargos e de alguns ministérios para realizar uma reforma estrutural que pudesse trazer consequências efetivas. Era necessário alterar amplos setores do Estado para torná-lo eficiente e poder produzir um modelo adequado às necessidades dos variados segmentos sociais. Mas, como tinha o poder que lhe fora dado pela lei habilitante, ele veio com mais uma novidade, cuja avaliação foi do espanto à revolta. Determinou o controle biométrico em supermercados e lojas venezuelanas como uma das formas de combater o desabastecimento no país. Não podemos esquecer que o poder lhe foi dado para a resolução da crise econômica, mas ele não queria mudar o modelo estatizante da economia, menos ainda a forma de se comportar para enfrentar o problema. Isso mesmo, não bastava mais obrigar o empresário a colocar nas prateleiras o que tinha e o que não tinha disponível, e por um preço que o governo achasse justo. Também seria necessário, naquele momento, que o Estado dissesse o que cada um poderia comprar para evitar o desabastecimento, que agora também achava que existia pelo fato de uns comprarem mais do que os outros. O anúncio do procedimento assustou a população venezuelana. Para o povo ficou a ideia de racionamento e controle das compras, já que a sociedade tinha diante de si falta de produtos nas prateleiras das lojas e principalmente dos supermercados. Maduro, numa dança para se justificar, continuava acusando o empresariado pela ausência desses produtos, notadamente os da cesta básica, mas também acrescentou os grupos criminosos que ele dizia estarem associados ao empresariado, devido à grande quantidade de contrabando que vinha ocorrendo, em especial para a Colômbia. Assim, entendia que o controle biométrico seria uma forma de acompanhar a demanda real, as aquisições que eram efetuadas pelo povo, e impedir que os produtos fossem comprados além das necessidades reais da população, com fins específicos de ser deslocados para venda no exterior. Em complemento a isso, também baixou determinação proibindo a exportação de produtos da cesta básica, os quais só poderiam ser comercializados no mercado interno. As medidas não causaram surpresa aos observadores internos e internacionais, pois estava sendo intensificado o combate ao contrabando, ao ponto de um planejamento específico para tanto ter sido entregue ao mandatário no dia 23 de agosto, um sábado, visando equacionar as atividades de confronto aos contrabandistas. Para tal planejamento, foram dados os recursos militares necessários. O que trazia estranhamento eram as razões de proibir a exportação de produtos que não eram produzidos na Venezuela, já que o país importa a maioria de seus bens de consumo. Além disso, causava estranheza haver contrabando para a Colômbia, de onde provinha parte significativa desses produtos importados. A explicação se dá pelo fato de que os produtos importados recebiam subsídios do governo para que chegassem às prateleiras a preços acessíveis, uma vez que não existia estímulo à sua produção em território venezuelano. Dessa forma, os preços acabavam ficando mais baratos do que a própria Colômbia, de onde parte deles vinha, razão pela qual grupos se dedicavam a contrabandeá-los para lá. O problema foi gerado pela política de controle de preços, pelas pressões e impactos que o empresariado tinha recebido do regime, pelos desestímulos aos investimentos, pelas estatizações, bem como pelas falhas administrativas das empresas estatais,
que seguiam a lógica política e não a econômica, tanto na sua produção como na alocação de recursos humanos e na utilização dos recursos financeiros. Por isso, além dessa condição ter gerado escassez, a tendência seria aumentá-la, provavelmente trazendo mais contrabando e confrontos entre o governo e a população. O controle biométrico, consequentemente, somente aumentou a tensão e a certeza de que viriam mais confrontações, pois permitiu mais um tipo de monitoramento das ações da sociedade, sem dar respostas às suas necessidades. Em um círculo vicioso do fracasso, pois a sociedade estava carente de tudo. O governo, para controlá-la, deslocava mais recursos para os órgãos e entidades responsáveis pelo controle, e todos sabiam que eles deveriam ser aplicados na produção. É claro que o anúncio governamental da adoção de controle biométrico para a compra de produtos de primeira necessidade e de alimentos em lojas e supermercados resultou em manifestações já na segunda-feira, dia 25 de agosto. Em San Cristóbal, ocorreram embates entre populares e policiais. Pelo que foi relatado, um veículo da Guarda Nacional derrubou os portões de um conjunto residencial, lançou gás lacrimogêneo e os manifestantes sequestraram um veículo de transporte público, que foi devolvido mais tarde. Aproveitando o momento, também houve manifestação popular contrária ao valor das passagens de ônibus, à insegurança pública, à escassez de alimentos, ao desabastecimento, à crise econômica, além do fechamento das fronteiras, sob o discurso de combate ao contrabando. O argumento governamental era de que esses manifestantes e vários segmentos da população estavam sendo enganados pela oposição de direita, já que o controle biométrico tinha como função monitorar o contrabando e não controlar o consumo. Jorge Arreaza, vice-presidente do governo, escreveu em seu Twitter, abre aspas, "Não se deixe manipular pela manipulação do direito. O controle biométrico não é para restringir as compras, é para capturar traficantes. Será aplicado para identificar aqueles que jogam, roubam e lucram com a comida das pessoas. Vamos atrás das máfias." Fecha aspas. Curiosamente, as manifestações contra a medida ocorreram no momento em que também foi noticiada no país uma pesquisa realizada pela Interlaces, que havia apontado que a avaliação do desempenho político do presidente Nicolás Maduro tinha atingido 60% de aprovação. Conforme afirmou o jornalista José Vicente Rangel, que analisou o resultado em programa de TV, abre aspas, "A base social de apoio ao chavismo, que historicamente se manteve em torno de 40%, é uma base social que sustenta as decisões do presidente Maduro em matéria econômica. Eles apoiam o modelo social e político da revolução. Não querem que o modelo mude, querem que o modelo funcione." Fecha aspas. No entanto, na continuação da argumentação do jornalista, o fator que parecia mais relevante para entender o resultado decorria de que os setores dos que não são associados a nenhum dos lados, governo ou oposição, os denominados NINI, que correspondem a quase 40% da população, não identificavam soluções vindas de qualquer dos lados e eram pragmáticos. Avaliavam suas decisões eleitorais de acordo com o desempenho governamental. Esses setores esperavam em quem confiar. Nesse sentido, a maioria do povo desejava um sistema misto em que houvesse a participação do Estado, mas também o estímulo à iniciativa privada, para gerar fontes alternativas e diversificação da economia, mas não queria o abandono daquilo que Chávez tinha conseguido, significando provavelmente o abandono da inclusão social alcançada. Talvez até mesmo por sempre perceber isso é que Capriles tenha adotado o discurso intermediário, Estado mais empresariado. No entanto, como a avaliação da performance se dava em função do desempenho econômico, e tudo mostrava que o modelo econômico venezuelano estava no fim, a razão desses índices estaria ligada principalmente às falhas da oposição em não conseguir uma ação unificada, bem como ao fracasso na apresentação de uma proposta que pudesse ser entendida e assimilada pela sociedade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos.
Ative também o sininho das notificações.